Fala, Barros. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou ontem a reabertura do inquérito 4.831, que apura suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A decisão atende pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Em março de 2022, durante o governo de Bolsonaro, a PF havia concluído não haver indícios suficientes e pediu o arquivamento do caso. O procedimento teve origem em abril de 2020, depois da demissão do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que alegou ingerência política na corporação ao citar a troca do diretor-geral Maurício Valeixo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as declarações de Moro e diálogos de WhatsApp com Bolsonaro mostraram a necessidade de novas diligências para esclarecer se houve tentativa de influenciar investigações sigilosas que envolviam o então presidente, familiares e aliados. De acordo com a PGR, mensagens de 22 e 23 de abril de 2020 mostram que Bolsonaro comunicou a Moro a decisão de substituir o comando da Polícia Federal e associou a mudança a apurações em curso. Nos registros, o ex-presidente teria escrito, abro aspas, Moro, o Valeixo sai essa semana, fecho aspas. E em uma outra mensagem ele disse, isso está decidido, você pode dizer apenas a forma. A pedido ou o ex-ofício. Em seguida, compartilhou notícia intitulada PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E no dia seguinte afirmou mais um motivo para a troca. A PF, contudo, concluiu em 2022 pela inexistência de elementos para prosseguir. No relatório enviado a Moraes, a corporação registrou, aspas, no decorrer dos quase 2 anos de investigação, 18 pessoas foram ouvidas, perícias foram realizadas, análises de dados e afastamentos de sigilos telemáticos implementados e nenhuma prova consistente para a subsunção penal foi encontrada, fecho aspas. A então vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, recomendou o arquivamento. E aí ontem a PGR sustentou que o conjunto de autos exige apuração adicional e mais ampla dos fatos. Para a Gonet é imprescindível, portanto, que se verifique com maior amplitude se efetivamente houve interferências ou tentativas de interferências nas investigações descritas nesses diálogos entre Bolsonaro e Sérgio Moro e no depoimento do ex-ministro, mediante o uso de estrutura do Estado e a obtenção clandestina de dados sensíveis. Barros, obrigado pela informação. Eu confio no presidente Bolsonaro. Por isso que ele está aqui todo dia fazendo o que a gente faz. Hoje em dia, está cada vez mais difícil você acreditar. Você dizer eu confio em alguém, né? Mostra que, de fato, existe uma relação pautada na verdade, na lealdade. E tudo isso se constrói com o tempo. É aquela história, né? Leva tempo para confiar e rapidamente você, quebrando a confiança, acaba, não é? Quebrou o cristal, acabou. Por que eu estou dizendo isso? E construindo aqui a minha análise, Bolo. O presidente Bolsonaro, tudo o que ele enfrentou, desde antes da facada, eleição, 4 anos de mandato, e esses quase 3 anos, e preso está agora, se tivesse qualquer coisa contra o presidente Bolsonaro, qualquer situação de corrupção, de qualquer coisa errada, já teria sido usado contra ele. Por isso que ontem aqui nós tratamos da baleia. Veja, Bolsonaro até por isso ele passou. Até por isso o presidente Bolsonaro passou. Dessa forma, eu reitero, eu confio no presidente Bolsonaro. Pitori, confiar em político. Não, sabe quem me deu a chance de confiar no presidente Bolsonaro? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, toda essa turma me deu a chance, né, me deu a oportunidade de acreditar no presidente Bolsonaro, porque eles fizeram por mim algo que, né, a gente gostaria de ver feito, que é assim, vamos ver se Bolsonaro é honesto mesmo, sabe aquela coisa? Você acha que eles não fizeram isso por nós, do ponto de vista de vasculhar e destruir a vida do presidente, como tentaram fazer ao longo dos últimos 7, 8 anos? Se não fosse o Bolsonaro, o sistema estaria oferecendo hoje o Geraldo Alckmin contra o Lula. Exato. E para terminar, Borgo, e onde eu quero chegar? Essa história de interferência da Polícia Federal, e eu reitero, eu confio no presidente, e um dia, muito provavelmente, a exemplo do que estamos assistindo nos Estados Unidos, com Trump,
a volta do Trump, o Patel, enfim, no FBI, o que o Patel sofreu? Foi Perseguição. perseguido. O que próprio sistema, o FBI, foi, investigou, levantou a vida dele, estava montando uma baita de uma armação. O que ele fez, o Trump? Coloca o Cash Patel para ser o diretor do Isso que eu FBI. ia perguntar. Cash Patel foi o quê? Perseguidor, hoje é o quê? É o diretor do FBI. Tanto Do é FBI, que, certo? tanto é que agora o ex-diretor mentiu nos Estados Unidos, dizendo que não tinham agentes americanos envolvidos do FBI na questão da invasão do Capitólio. O que aconteceu? A verdade veio à tona e realmente tinham agentes, dezenas, acho que mais de centena, envolvidos no dia lá, a paisana, misturada entre os manifestantes. A verdade está aparecendo. Vamos lá, para terminar e te passar. Eu acredito no presidente Bolsonaro e quero muito um dia poder ouvir do presidente Bolsonaro o motivo pelo qual ele indica Alexandre Ramagem para a Polícia Federal e não banca a indicação. Porque eu não quero aqui dizer Bolsonaro errou. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eles, por exemplo, Flávio Bolsonaro nos abriu os olhos, abriu os nossos olhos. Semana passada, falou o seguinte, olha, aquela cartinha, aquele encontro do Temer, Bolsonaro e remotamente Alexandre de Moraes, onde Bolsonaro tira o pé após o 7 de setembro de 2021. E o acordo era, eu tiro o pé, mas você encerra o inquérito das fake news. Quem não cumpriu o acordo? Alexandre de Moraes. Óbvio, está aí, o inquérito das fake news está aberto até hoje, tem mais de 6 anos. Então, quem não cumpre acordo? Alexandre de Moraes. Ok. O que aconteceu naquela indicação da Polícia Federal, de Alexandre Ramagem, para a Polícia Federal? Eu não sei. E desejo um dia saber. Por quê? Certamente a gente vai entender, como entendemos agora, que aquele acordo com o Temer da cartinha não foi cumprido pelo Alexandre de Moraes, a gente vai entender. Por quê, Borgo? Aquele momento era para Bolsonaro ter bancado. Não. Sou eu que escolho quem vai comandar a Polícia Federal. Vocês não têm, né, nenhuma. Vocês não podem estabelecer ou trazer nenhum tipo de ingerência sobre a minha decisão. Só que como ele decide acatar, eu queria um dia ouvir do presidente Bolsonaro. Olha, eu não banquei a indicação do Ramagem por isso. Porque custou muito caro para nós. Muito caro. Essas mexidas de peças que a gente não entendeu até agora. E a gente vai entender um dia, com a volta do presidente Bolsonaro ao poder, e um dia a gente vai poder te contar. Tudo isso nos traz até aqui. Com esses que não cumprem acordos, com esses tiranos, enfim. Então, Borgo, vamos abrir de novo esse inquérito com a Lindora pedindo arquivamento, é mais uma tentativa de colocar o nome do presidente Bolsonaro em crimes que ele não cometeu, está aí o pedido de arquivamento por parte da PGR. E me traz um ponto, que o coronel Gerson Gomes termina a fala dele nesse sentido, que é o seguinte, não tem trânsito em julgado ainda. O que será que pode acontecer com essa trama golpista? Será que a gente vai precisar de um outro processo para incriminar o Bolsonaro? Exatamente. Outros, né? Outros. Porque o Dino também já requentou a respeito da pandemia. Então, olha, o professor Olavo, ele deixava muito claro que ganhar a eleição não significa ter o poder. Eu falo isso várias vezes. Nós temos um sistema, uma engrenagem podre no Brasil, em todas as suas vertentes, no judiciário, legislativo, executivo, entidades, associações, enfim, uma podridão que foi trabalhada durante décadas no Brasil, né, com grande parte da imprensa, destruindo a sociedade, a família, destruindo os nossos ídolos, as nossas vontades, enfim. Eles trabalharam, né, virou um câncer na sociedade, e de forma que quando o presidente Bolsonaro ele ganha a eleição, ele não é o detentor do poder. Se ele fosse o detentor, se ele tivesse, vamos supor, uma maioria no Congresso, apoio das Forças Armadas, lisura e imparcialidade do Supremo, assim como aconteceu nos Estados Unidos, mas ali ele viu que não tinha esse apoio. E eu lembro perfeitamente, 2021, acho que foi 7 de setembro, eu estava em Brasília. Eu fiz parte daquela planta, aquele monte de girassol lá no... Não, isso foi 22, Bob. 22, e 21 também teve. Sim, mas 21 e 22, Sim. tá? E eu estava lá em Brasília, eu vi aquele apoio,
Quando ele foi na Paulista depois à tarde, que ele falou de manhã em Brasília, e à tarde ele foi na Paulista? Nos dois. Nos dois. Mas 21 que foi onde o bicho pegou, que ele não ia cumprir mais ordem e tal. Ali. Eu estava ali em Brasília, eu senti perto ali do caminhão, inclusive. Agora, ele era o presidente, mas ele tinha o poder na mão? Não tinha. Tanto é que nós vimos tudo o que aconteceu. No caso do Ramagem, ele indicou. Naquele momento, Pitório, não sei se você vai lembrar, havia uma discussão muito grande no Congresso de um impeachment contra o presidente. Então ele não tinha maioria no Congresso, ele não tinha apoio dentro das Forças Armadas, nós vimos, isso aí ficou muito claro, ele não tinha uma imparcialidade no Supremo Tribunal Federal e uma estrutura no Brasil podre, corrompida. Como que ele bancaria? Olha, é o Ramagem, tá? O presidente da República, a gente tem que supor, pelo menos, que é o homem mais informado, ou pelo menos um dos mais informados do Brasil. Ele tem acesso à inteligência, a todas as fontes. E tentaram cercar o presidente de uma forma que ele não tinha. Veja o Trump, por exemplo. No segundo mandato, o Trump está indo para cima. O que o Trump fez? Ele não colocou ali militares, ele não colocou o partido, ele colocou o quê? O Kennedy na saúde. Ele colocou o Cash Patel no FBI. Ele colocou o Rubio no Departamento de Justiça. Ele colocou gente séria, gente focada. Desculpa falar isso aqui, mas gente de saco roxo para enfrentar o sistema nos Estados Unidos, que também é forte e é violento. E eu acredito que seria uma alternativa, muito bom para o Brasil se o presidente Bolsonaro voltasse e fosse nessa linha. Colocasse gente ali para enfrentar o sistema e dar um basta nisso aí. Agora, naquele momento, ele não tinha isso.